Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante. Vamos descobrir como um profeta do Antigo Testamento, Isaías, conseguiu traçar um verdadeiro mapa, um projeto profético super detalhado da vida e da missão de Jesus Cristo. E isso séculos antes dele nascer. Para a gente começar, vamos pegar uma ideia muito forte da tradição cristã. Os escritos de Isaías são tão vívidos, sabe? Tão cheios de detalhes, que ele ficou conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. As profecias dele parecem menos uma previsão do futuro e mais um relato de alguém que viu tudo acontecer. Bom, este aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai seguir esses pontos para conectar tudo, mostrando como essa promessa de um Messias foi, sabe, meticulosamente desenhada e depois perfeitamente cumprida. Então, primeiro de tudo, vamos entender por que Isaías recebeu esse título tão especial. É bom pensar nos textos dele como um jardim de profecias. As sementes foram plantadas muitos séculos antes e floresceram, mas floresceram por completo na vida de Cristo. Agora vamos dar uma olhada no primeiro pilar desse projeto, a identidade do Messias. As profecias de Isaías, olha, não eram nada vagas. Elas diziam com todas as letras quem seria o Salvador, começando pela sua origem. A primeira peça desse quebra-cabeça é talvez a mais famosa de todas, né? A previsão de uma concepção milagrosa, um nascimento virginal. Algo totalmente fora do comum. E o que é fascinante é ver essa conexão direta que o Novo Testamento faz. O Evangelho de Mateus vai lá e cita Isaías palavra por palavra para explicar como Jesus nasceu. Fica claro que aquele evento era o cumprimento de uma promessa muito, muito antiga. E o nome Emanuel é a chave de tudo aqui. Não era só um nome bonito, era uma afirmação teológica poderosa. Deus conosco. A profecia estava dizendo que aquela criança seria literalmente a presença de Deus aqui no meio da gente. Esse projeto também definia a linhagem do Messias. A imagem de um rebento brotando de um tronco já cortado é, uau, muito forte. Ela conecta o Messias à casa real de Davi, que naquela altura parecia acabada. Era uma promessa de que a realeza de Deus ia ressurgir de onde ninguém mais esperava. Ok, depois de definir quem seria o Messias, o projeto de Isaías começa a detalhar o que ele faria. Vamos ver agora as profecias sobre o seu ministério, as suas ações. Isaías previu que uma grande luz ia brilhar sobre um povo que andava nas trevas, e ele foi específico, na região da Galileia. Séculos depois, onde Jesus começa seu ministério público? Exatamente lá, cumprindo essa profecia de esperança e iluminação. E tem mais. Quando João Batista mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias, a resposta de Jesus não foi um simples sim. Ele apontou para o que estava fazendo. E as ações dele eram os sinais exatos que Isaías tinha profetizado. Cegos veem, paralíticos andam, surdos ouvem. A prova estava nas ações. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem interessante. Por que Jesus gostava tanto de ensinar usando parábolas? E o mais surpreendente é que a resposta para essa pergunta do Novo Testamento também está em Isaías. Jesus citou essa passagem de Isaías para explicar seu método de ensino. As parábolas funcionavam como uma espécie de filtro. Para quem tinha o coração aberto, a verdade se revelava. Mas para os céticos, as histórias só deixavam a mensagem mais obscura, cumprindo a profecia de que alguns veriam, mas não perceberiam. Chegamos agora, acho que é o coração do projeto profético de Isaías. É a parte mais comovente, a mais central de todas, as profecias do servo sofredor. Quando o apóstolo Paulo diz que a morte de Cristo aconteceu segundo as Escrituras, ele está apontando diretamente para um lugar. Isaías, capítulo 53. É exatamente aqui, em Isaías 53, que a gente encontra a descrição de uma figura que, voluntariamente, carrega sobre si a iniquidade de todos. Ele não morre por um erro próprio, mas se oferece como sacrifício pelos outros. Isso define a essência da redenção cristã. E a profecia não fala só do o quê, mas também do como. A humilhação física, as agressões, o desprezo, tudo isso foi previsto com uma precisão que chega a ser impressionante séculos antes. É esse nível de detalhe que torna essas passagens tão impactantes. E para fechar, o projeto profético se expande. Isaías revela que essa salvação não ficaria restrita a uma única nação. Não, ela se estenderia a todos os povos. Era destinada ao mundo inteiro. Isaías profetizou algo que para a época era revolucionário.
que o Messias de Israel seria uma esperança também para as nações. A promessa de salvação, que muitos viam como exclusiva, de repente se tornava universal. E quando Jesus purifica o templo, ele não age só por raiva. Ele cita Isaías, declarando que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Aquele gesto era um sinal profético cumprindo a visão universal de Isaías de uma fé aberta para todo mundo. Então, a gente para e pensa, como isso tudo muda a forma como a gente lê a Bíblia? Entender esse projeto de Isaías transforma o Antigo e o Novo Testamentos. Eles deixam de ser dois livros separados para se tornarem uma única e grande história de promessa e cumprimento. Fica o convite para a gente refletir sobre essa costura tão intrincada e maravilhosa das Escrituras.